Neemias 9, verso 32. Apenas um verso. Como temos seguido uma série de exposições sobre os avivamentos na história da igreja, hoje eu vou falar um pouco sobre o avivamento nos Estados Unidos no século XVIII. Eu vou falar de um personagem especial desse período, que foi Jonathan Edwards. Então, mas antes disso, vamos ler o texto de Neemias 9, verso 32. Eu vou ler, mas por favor acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o seu povo, desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus a iluminação para compreendermos este texto e, ao mesmo tempo, aplicá-lo pela graça do Espírito em nossas vidas. Deus bendito, nós te oramos, Pai, te agradecemos porque temos convicção que o arrependimento ele procede de Ti. É a graça do Senhor que nos é concedida através da fé, reconhecermos os nossos pecados, aquilo que temos feito que desagrada o Senhor, que ofende a Tua santidade e que é contrário aos Teus mandamentos. E queremos, ó Deus, te rogar nesta manhã que Tu nos dês, ó Pai, a compreensão daquilo que é a Tua revelação deste texto que foi lido, e ao mesmo tempo, Senhor, possamos refletir a história do Teu povo, a história da igreja, e entendermos, ó Pai, a forma como o Senhor usou vários dos Teus servos em momentos cruciais, e as lições e os ensinamentos que os grandes avivamentos que ocorreram em outras nações têm a nos legar. E por isso, Deus, te pedimos, orienta-nos neste texto, na história do Teu povo, para que jamais nos esqueçamos do que já foi feito na história da Tua igreja, para que possamos olhar para o futuro com a fé e a convicção em Ti, ó Deus. É a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou tentar fazer isso em cerca de 25 minutos. O livro de Neemias é um livro muito singular e especial, não que, acima dos outros, da palavra de Deus. Mas a peculiaridade de Neemias é porque ele vai mostrar as reformas, as grandes mudanças e até mesmo o retorno do povo à lei do Senhor, sob a condução e a liderança de Neemias. Como nós lemos no capítulo 1, ele era copeiro do rei, mas ao ouvir que Jerusalém estava em grande miséria, suas portas queimadas, o povo em extrema angústia, ele ora a Deus, ele jejua ao Senhor, coloca diante de Deus que Deus o pudesse usar como instrumento para ir até Jerusalém e restaurar a cidade. Mas essa restauração da cidade de Jerusalém, ou do povo de Israel no período de Neemias, alcançou várias áreas, que não teve apenas com o levantar dos muros, fechar as brechas dos muros, as portas, mas ocorreu no período de Neemias uma série de mudanças e de um retorno do povo à lei do Senhor, nos que diz respeito ao ministério dos sacerdotes, à questão dos dízimos, casamentos mistos, a usura dos mais ricos em relação aos mais pobres. Ou seja, o que Neemias fez, entre outras coisas, foi primeiramente colocar diante de Deus que o povo de Israel estava nessa miséria porque tinha pecado contra Deus, que Deus foi justo ao castigar o seu povo com o exílio, que Deus foi fiel em todos os momentos com o seu povo, mas o seu povo não foi fiel a Ele, e por isso que naquela situação, no tempo de Neemias, eles estavam em grande angústia. Neemias não procura as razões da miséria do povo, dizendo, não, porque fomos dominados, porque povos estrangeiros estiveram sobre nós. Não é essa a explicação principal dele. E nem mesmo dizendo que eles estão nessa situação porque simplesmente eram para ser assim, eram para ser pobres, a Palestina não tinha grandes condições. A resposta simples, apesar de óbvia, mas importante de Neemias é, nós estamos assim porque nós pecamos. Nós, e ele colocando sempre no sentido coletivo, porque não foi a família dele ou foi simplesmente ele, mas a nação como um todo se encontrava debaixo da disciplina
de Deus. E é por isso que ele ora no capítulo 9, fazendo uma oração de confissão de pecados, não apenas por ele, mas por toda a nação. Ou seja, é possível que mesmo o povo de Deus, ou uma nação, que tenha como parte da sua população pessoas cristãs, ela chega a tal ponto de decadência e degradação, que é necessário uma intervenção, uma obra de Deus, para restaurar aquela nação, para trazer, de certa forma, um alento àquele povo, um resgate desse povo ao Evangelho. E é por isso que esse texto de Neemias é importante para também compreendermos a situação dos Estados Unidos no século XVIII. Primeiramente, desconstruir essa imagem que talvez muitos de nós temos, que a colonização dos Estados Unidos foi uma colonização apenas se deu por via de protestantes puritanos. Não foi. Há várias nacionalidades, alemães, várias nacionalidades eslavas, fizeram parte, irlandeses, fizeram parte da colonização dos Estados Unidos. E não foram apenas os protestantes que foram até lá. Você tem um estado até hoje chamado Maryland, que significa terra de Maria. Quem que você acha que colonizou? Não foram os protestantes, foram católicos. Eles foram mandados para Maryland para que não houvesse um confronto entre cidades mais protestantes e católicas. Uma replicação mais ou menos similar com aquilo que acontecia na Irlanda. Mas o ponto é que essa colonização e essa inserção do protestantismo nos Estados Unidos, ela não se deu de forma pacífica, ela não se deu de forma linear, e nem mesmo se deu de uma forma tão espiritual como às vezes nós vemos. Próprios historiadores cristãos, um deles é o historiador oficial da EPB, Alderi de Souza Matos, mostra que, após cerca de 100 anos do início da colonização americana, a própria igreja já tinha se desvirtuado. Como eles chegaram numa terra muito difícil, selvagem, que eles ainda tinham domínio. Levou cerca de 100 anos para que a prosperidade material pudesse ser alcançada. Mas o que mostra é que, à medida que as pessoas prosperaram financeiramente, pessoas, eu digo, cristãs, o evangelho delas, a forma delas viverem o evangelho, se tornou cada vez formal, nominal, sem profundidade. A tal ponto que Deus teve que enviar um avivamento, e isso aconteceu, segundo os historiadores localizam, um recorte desse avivamento foi entre as décadas de 20 a 40 nos Estados Unidos. E é aqui que nós começamos a falar de um personagem muito importante desse período, que é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, para quem não conhece, ele era um pastor congregacional e ele viveu no século XVIII, e hoje é considerado na história americana um dos maiores pensadores, filósofos americanos, não apenas entre os cristãos, mas até mesmo entre pensadores e a erudição secular. Ele nasceu no ano de 1703, salvo engano é isso mesmo, 1703, e ele era filho de um consagrado ministro congregacional, e já na sua fase bem precoce, com cerca de 12 a 13 anos, em cartas que ele escreve para suas irmãs, ele começa a narrar aquilo que ficou conhecido depois do grande avivamento do século XVIII. Ele começa a mostrar, Jonathan Edwards, nessas cartas, que ele estava vendo uma contrição, um arrependimento em massa. Uma dessas cartas, ele chega a dizer que, naquele momento, 13 pessoas, num culto só, se ligaram à fé cristã e com assim, muita vivacidade. E, a partir daí, as correspondências dele com as suas irmãs mostram que aquilo começou a acontecer de uma forma mais expressiva, mais intensa. E por que que ele foi um autor importante, uma figura importante dessa época? Porque, primeiro, ele é alguém que viveu esse momento de grande avivamento e deixou para nós escritos, livros, que são fundamentais para nós termos alguns cuidados que ele alerta já no século XVIII, ou seja, há quase aí já 300 anos, já nos dá um alerta de como nós podemos, primeiramente, avaliar e entender um verdadeiro avivamento e evitarmos excessos. Excessos que eu digo de dois lados. Aqueles que são extremamente céticos, que acham que algumas manifestações do verdadeiro avivamento são apenas puro emocionalismo, e o outro lado também existente de pessoas que vão apenas pela emoção
e acham que avivamento é apenas um emocionalismo exacerbado, exagerado. E o que ele demonstra? Primeiramente, algo que nós já temos visto nos avivamentos ao longo da história. Uma marca de um avivamento, antes de qualquer coisa, é de um arrependimento sincero para com Deus em grande escala. Você vai ver a recorrência nos grandes avivamentos. Já ouvimos na semana retrasada sobre o grande avivamento da Coreia, que a marca desses grandes avivamentos é sim o arrependimento que acontece às pessoas em larga escala, se chegando a Cristo, chegando a Deus e confessando os seus pecados. O próprio Jonathan Edwards registra isso, que as pessoas no culto de segunda-feira à noite, 30, 40 pessoas, veja bem, hoje para nós falarmos reunir 30, 40 pessoas é uma coisa, mas imagine isso nos Estados Unidos, no século XIX, lá no interior, onde não existia eletricidade, onde os meios de transporte eram difíceis, as pessoas saindo de distâncias para se unirem na igreja numa segunda-feira à noite, e segundo as palavras dele, para falar da condição de suas almas. Era isso que estava acontecendo. E Jonathan Edwards, então, ele nos mostra que isso estava acontecendo e ele considerava esse um avivamento verdadeiro, um avivamento genuíno. Essa foi a sua contribuição, porque a ênfase dos seus sermões, dos seus escritos, ele mostra que quando o avivamento surgiu, houve uma grande divisão nos líderes, porque nem todos conseguiram compreender, nem todos aceitavam, ou mesmo defendiam o grande avivamento. Ele mostra que alguns líderes eram contrários e achavam que aquilo talvez fosse apenas um movimento provisório. Mas, ao narrar, ao descrever esse avivamento, e tem um livro dele, chama-se Narrativa Fiel da Surpreendente Obra de Deus, você pode ver essa narrativa dele. Ele mostra que esse movimento ele se tornou mais amplo, e existiam profundas experiências espirituais verdadeiras, como da sua própria esposa, a esposa do Jonathan, que se chamava Sarah. Ou seja, ele está estudando esse movimento e mostrando na sua particularidade interna que era um movimento verdadeiro. E é por isso que ele escreveu um material fantástico, recomendo a todo cristão que leia, chamado Afeições Religiosas, um livro do Jonathan Edwards. E nesse livro, ele vai mostrar por que o grande avivamento, esse grande despertamento, deveria ser considerado como um verdadeiro, tinha um fundamento verdadeiro. Porque ele vai mostrar nesse livro, Afeições Religiosas, que o cristianismo, ele é uma religião também que tem que considerar as emoções. Ele vai mostrar que, embora a religiosidade carnal promova muita comoção, e isso é muito visto, inclusive, nos nossos dias, através do uso das músicas, de frases de efeito, de um fundo musical durante um apelo mais evangelístico, mas ele vai mostrar que o cristianismo ele é capaz de libertar essas pessoas do egocentrismo, dessa forma de viver as suas emoções de maneira individualizada, subjetiva, e tem condições de conduzir o coração do cristão a uma espiritualidade que consiga se expressar através das emoções. E é interessante que nesse livro, há vários anos atrás que eu li do Jonathan Edwards, ele fala uma coisa bem peculiar. Ele diz o seguinte: nós, cristãos, deveríamos sim estimar e considerar as emoções, afinal, não são muitas as referências no Evangelho à alegria. A alegria, ela é constantemente citada, e até o nosso próprio Salvador se alegrou. O que ele vai mostrar, como um bom calvinista, é que essa experiência religiosa, ela pode ser verdadeira e genuína, mas como que nós podemos avaliar se ela é verdadeira e se ela é genuína? Primeiramente, ela tem que promover não apenas uma manifestação emotiva ou religiosa, mas a transformação de vida. Não é apenas as pessoas se emocionarem durante o culto, mas Jonathan Edwards vai dizer que as pessoas precisam ser transformadas no seu dia a dia.
Ou seja, falar de um avivamento, ou dizer que algo é avivamento, sem que as pessoas sejam cristãs no seu trabalho, sejam honestas, que elas se convençam sejam convencidas do seu pecado, se arrependem do seu pecado, é um terrível engano. Esse não é avivamento. O avivamento é quando as pessoas manifestam essas convicções da graça de Deus, que se revela no envio de Cristo para redimir pecadores e que leva esses pecadores a se arrependerem. Além disso, o que ele mostra é que se alguém está no centro do avivamento, não pode ser o ser humano, não pode ser apenas um pregador avivalista. Além do arrependimento, que traz como uma das marcas do verdadeiro avivamento, uma segunda marca é o fato de que Deus tem que estar no centro, ou seja, a majestade, a convicção de que o nosso Deus é tão santo, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, tem que permear essas manifestações religiosas. Ou seja, um culto em que há a expressão de emoções exageradas, mas em que Deus não é o centro do culto, não pode ser considerado, primeiramente, um culto verdadeiro a Deus, e segundo, não pode ser considerado como parte de um grande avivamento. Deus, ele é o centro. Nós já estudamos aqui na Escritura, no pedido dos salmistas, nós já estudamos na história da igreja, que quem traz o avivamento é Deus. Nós podemos orar por um avivamento, mas a autoria, a origem do avivamento é o Senhor. E essa é uma constatação de Edwards naquele momento. Ele fala, a grande marca de um avivamento é que Deus seja o centro para transformar e santificar pecadores. É isso. Mas, ao mesmo tempo, Edwards, ele advertiu contra dois grandes erros muito comuns no avivamento. O primeiro erro é que esse tom avivalista pode criar nas pessoas uma falsa comoção, uma experiência religiosa não verdadeira. Por quê? Porque a emoção por si só, ela não pode ser tomada como evidência de arrependimento. Deixa eu explicar em outras palavras. É muito comum hoje no Brasil as pessoas irem nos cultos evangélicos, pessoas que não pertencem a nenhuma igreja evangélica. Durante esse culto, elas têm um momento de profunda comoção, choram, são tocadas pelas músicas. Mas, saindo dali, isso não tem nenhum impacto na vida delas. Se você perguntar para elas se elas foram tocadas por Deus, elas vão falar que sim. Só que esse chamado toque, esse encontro com Deus, não transformou em termos reais e profundos a vida dessas pessoas. Esse é um grande erro dos chamados avivamentos. Isso aconteceu na época de Edwards. Pessoas se enganarem ou enganarem as outras, achando que porque tiveram emoções, participaram do despertamento. Ele vai dizer não. É possível que as pessoas, pelas emoções, tenham falsas conversões. E, por favor, converse com pessoas que são desviadas da igreja. Procure saber delas as experiências que elas tiveram na igreja. Pessoas que hoje se professam que são ateias. Algumas delas vão falar para vocês que choraram, que já participaram de cultos, que já aceitaram apelos e tudo mais. Mas hoje, se você perguntar para elas, você crê em Deus e crê em Cristo, elas falam de jeito nenhum. Aquilo tudo era emoção, mas a minha convicção é outra. Deus não existe. Esse é um erro que ele alerta. O segundo erro é não dar a ênfase a Deus, mas às respostas humanas, ou seja, procurar um tipo de resposta humana que as pessoas tenham uma certa forma de agirem de acordo com o avivamento e não preocupar que aquilo tenha sido uma obra verdadeira de Deus. Deixa eu explicar em outras palavras. Para muitos, o sinal de um grande avivamento é quando pessoas em grande escala simplesmente seguem à frente da igreja, oram, aceitam a Cristo e, por exemplo, eu vi isso acontecer muito, tem um evento, não sei se tem ainda,
Todos os anos em Vila Velha, nessa época do início do ano, perto do período do Carnaval, tinha um grande evento em Vila Velha, no Espírito Santo, de pregadores, cantores cristãos famosos no Brasil, que iam lá e faziam um evento de vários dias, quase às vezes durava o mês inteiro, todo fim de semana. E você via várias e várias pessoas indo à frente nos apelos, se arrependendo dos seus pecados. A grande questão é que ficou constatado, tanto na questão da membresia das igrejas da região, quanto na própria cidade, que aquilo era apenas uma demonstração externa. Poderia parecer aos olhos aquelas centenas de pessoas indo à frente ao palco para aceitarem a Cristo, como nós estamos vendo uma conversão em massa. Mas ao olhar para a durabilidade, para a qualidade da vida das pessoas antes e depois, é a mesma coisa. Então, nós não podemos dizer que isso é um verdadeiro avivamento, que isso é um grande despertamento, porque nós não devemos ficar focados nas respostas humanas, mas a ênfase, como eu reitero aqui, tem que ser em Deus. Mas talvez um terceiro erro que nós podemos mencionar a respeito de entender o grande avivamento é de também não sermos céticos. E talvez essa seja a postura mais comum entre nós. Sabe por que nós talvez não dizemos com os nossos lábios que somos céticos, mas o somos, sem professar? É porque nós não oramos a Deus pedindo avivamento. Nós oramos por aquilo que cremos que Ele pode fazer, ou que Ele vai fazer. Mas nós não oramos pedindo a Deus que avive o nosso país. Muito pelo contrário, achamos que a via de mudança de um país está em outras formas, até mesmo através do Estado. Mas veja bem, quando que na história do cristianismo o Estado patrocinou e promoveu um grande despertamento? Nunca. O pessoal costuma dizer lá na faculdade que historiador não pode fazer generalização, mas essa é uma generalização que cabe. Nenhum grande despertamento, avivamento, surgiu por iniciativa estatal, porque a vida das pessoas não muda via Estado, muda via conversão verdadeira por um arrependimento sincero que é dado por Deus. E se você não ora por isso, coloque entre seus pedidos de oração. Ainda mais esse período agora eleitoral que nós vivemos, é tão difuso que as pessoas se esquecem do óbvio. O óbvio é o que transforma o poder para a salvação de todo aquele que crê vem do Evangelho. E é por isso que o terceiro erro, o ceticismo, deve ser também evitado entre nós. Nós não sabemos quando, onde e os meios pelos quais, os instrumentos que Deus pode usar para um grande avivamento. Nós não sabemos. Pode ser que Deus ainda se compadeça do nosso país, o Brasil, e dê um grande avivamento ao Brasil, coisa que até hoje não aconteceu. Não podemos falar, quando a gente entende o que é, biblicamente, historicamente, um grande avivamento, falar que o Brasil passou por um grande avivamento. Uma coisa é o crescimento do pentecostalismo no início do século XX e a partir da década de 60 e 70. São fenômenos sociais, são coisas que aconteceram. Mas isso não representou no Brasil um grande despertamento, como aconteceu, nós já ouvimos na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, vamos falar ainda do país de Gales, entre outros. Ou seja, o nosso país ainda não foi alcançado por esse avivamento. E esse deveria constar entre os nossos pedidos de oração. Mas nós somos um tanto quanto céticos. Até falamos, até pensamos, mas não oramos a Deus dessa forma. Mas o que fica de conclusão para eu chegar ao final da minha fala nesta manhã? Em primeiro lugar, nós temos que tentar um equilíbrio de um cristianismo que coloque as emoções no seu devido lugar. Eu tenho alguns receios de que nos emocionamos pouco por aquilo que deveria tocar mais o nosso coração. É complicado
ver pessoas que ouvem falar da conversão de uma outra pessoa, do arrependimento, de uma pessoa que foi tirada das trevas, da miséria, e agora isso é filho da luz, é parte do povo de Deus, e a pessoa não esboçar nenhuma reação. É incrível as pessoas não se emocionarem com verdadeiro arrependimento. E Cristo fala que deveríamos nos alegrar com isso, porque os fariseus não se alegravam com os pecadores que se arrependiam, mas nós também não nos alegramos na devida maneira. O nosso cristianismo parece algumas vezes desprovido de alegria. Nós entendemos, dizemos estar convictos do que Deus faz por nós, mas isso não toca o nosso coração, isso não nos leva a expressarmos o nosso sentimento, a nossa comoção perante Ele. Não parece que tem alguma coisa estranha? E digo, não é só na conversão de um pecador, mas na miséria de alguém. Eu vou falar na aula de escola dominical agora como Cristo, Ele se condoía com a situação das pessoas. Mas nós não nos condoemos. Temos que tomar cuidado para não incorrermos no equívoco de acharmos que o cristianismo é uma religião intelectual, racional, lógica, e que por isso devemos nos afastar dos sentimentos, porque eles são perigosos. Eles podem ser perigosos, mas existe uma via de equilíbrio, e o Jonathan Edwards nos aponta esse caminho. Esse em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que nós devemos ver como indício de verdadeira conversão e arrependimento? A igreja está focada em sinais externos, em manifestações externas, mas antes dessas manifestações, a verdadeira conversão, ela vem acompanhada de uma convicção de pecado. Essa é a primeira e mais fundamental marca de uma pessoa que foi alcançada pela graça de Cristo. Ela está convicta de que ela é pecadora. Mas deixe-me dizer que não é apenas aquele que, vamos dizer, o que nós chamamos o recém-convertido. Mas essa convicção de pecado tem que nos acompanhar na nossa caminhada cristã. Nos sermos convencidos pela palavra de que não temos outra opção senão nos arrependermos diante do Senhor. Mas o complicado é porque nós insistimos em domesticar pecados. Tanto é que tem um livro de Jerry Bridges, que nós já estudamos aqui, chamado Pecados Intocáveis. Nós somos mestres em acariciar pecados que para nós são menos pecados do que outros. E eu posso nominar esses pecados para nós, sem dúvida. Pecado sexual é mais pecado do que alguém dizer que agora é ateu. Nós nos assustamos mais com alguém que incorre em impureza sexual do que aquele que diz, eu não faço parte desse povo porque eu não tenho a fé deles. Nós achamos que é mais sério uma coisa do que outra. Não deveríamos fazer isso. A nossa convicção constante deveria ser do pecado. Deveríamos ter também constantemente um apego profundo às Escrituras e os relacionamentos pessoais que sejam transformados, e isso que aconteceu no grande avivamento. Ou seja, quais dessas marcas nós vemos em grande escala no Brasil? Eu falo em grande escala de forma exponencial mesmo, de ser algo noticiado, algo perceptível, algo visível, algo palpável. Nós não vemos. A julgar pelo contexto evangélico hoje do Brasil, as pessoas estão convictas de que elas estão num grau de santidade maior, de que elas estão em condição de julgar o pecado alheio, mas que elas não têm a mínima obrigação de se arrependerem dos seus pecados. Reitero, por isso eu e você devemos orar por um grande avivamento no nosso país. Como foi o caso na Inglaterra, se Deus, mas Ele mandou, não tivesse mandado um grande avivamento na Inglaterra
e nos Estados Unidos, aqueles países teriam entrado em situações completamente caóticas. Por isso, se você posta e acha ou considera que o nosso país está em grande miséria, você deveria começar hoje a orar para Deus mandar um avivamento em nosso país. Porque é pela conversão, pelo arrependimento dos pecados, que vem a transformação de vidas. Através da graça de Cristo, que é colocado no coração, derramado no coração pelo Espírito. Se não for essa via, não se iluda, não tenha essas utopias de que haverá uma outra forma de mudança, não haverá. A mudança vem pela conversão genuína, pelo Evangelho que alcança e é o poder de Deus para a salvação. E é por isso que nós devemos orar, e quero convidar a você a fazer isso comigo agora, orar pelo nosso país. Não está fácil, não está um país extremamente complicado e de tempos difíceis. E por isso temos que orar ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, ante a Tua presença, Pai, queremos confessar a miséria do nosso país. Confessar primeiro, Senhor, a hipocrisia daqueles que professam o Teu nome, de que estão preocupados com os rumos da nação, mas não oram, não clamam a Ti pela vinda de um avivamento, de uma transformação de vidas em larga escala. Perdoa-nos, ó Deus, se temos sido hipócritas e queremos a transformação do nosso país e não anunciamos o Evangelho a ninguém. Perdoa-nos, ó Deus, se tentamos viver e nos iludimos a nós mesmos o cristianismo desprovido de emoções, de alegria, de contrição, de uma tristeza segundo a Ti. Perdoa-nos, ó Pai, se temos sido céticos, duvidosos, de que o nosso país, como outros, pela Tua graça e pelo Teu desígnio eterno, pode ser alcançado por um grande avivamento. O que nós te pedimos, Senhor, para a igreja brasileira é arrependimento dos seus pecados. Almas se apeguem ainda mais à Tua palavra, pessoas tentem viver como fruto de uma verdadeira contrição de forma digna do Evangelho de Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, se temos crido e nos deixado levar por ilusões de outros tipos de transformação, senão aquela que o Evangelho promove. Dá-nos também, Senhor, como foi no grande despertamento dos Estados Unidos, uma vida de oração que seja mais intensa, fervorosa, sincera a Ti. Que os nossos cultos de oração sejam realmente frequentados por pessoas desejosas de buscar a Tua presença, desejosas, Deus, de estarem diante de Ti, com o Teu povo, clamando na convicção de que a Tua vontade, o Teu reino se estabelece nesse mundo. Faça, ó Deus, com que o desejo pela Tua palavra seja crescente entre nós, que tenhamos sede, ó Deus, de ouvirmos a Tua voz através do Teu Espírito, falando-nos na revelação que é a Escritura Sagrada. Ó Deus, alcance a nossa igreja com esse desejo sincero por um avivamento em nosso país. Nós devemos, ó Deus, amar o nosso país como um lugar onde o Senhor nos colocou. Ao mesmo tempo, Senhor, nos entristecemos por ver a condição da nossa pátria. E por isso te pedimos, ó Deus, tenha compaixão do nosso país, dos seus governantes, das pessoas que habitam nessa nação. E usa instrumentos escolhidos e preparados por Ti, como foi Jonathan Edwards, para serem arautos da verdadeira transformação que o Evangelho dá. Nós te pedimos isso, ó Deus, sabendo que o grande avivamento, ele só vem por causa da Tua vontade. Mas nós temos a convicção, Senhor, de que a Tua vontade pode alcançar o nosso país com grande avivamento. E devemos orar, Deus, sempre, sem esmorecer,
Mantenha-nos firmes nesse propósito e que comece em nós a obra de quebrantamento, de convencimento de pecados e arrependimento. É o que nós te pedimos, Pai, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.